conversar, ninguém vai escutar nada. Então eu acho melhor ir no gogó do que no microfone. O microfone vai dar muita interferência, ninguém vai escutar nada. Assim eu acho que é melhor, não é? Mas daí todo mundo tem que fazer silêncio, tá? Porque senão ninguém vai escutar. Vamos botar como regra o seguinte: quem tiver dúvida, tá? Levanta a mão, vamos dizer assim, levanta, dentro da explicação, vai um por um, a gente vai esclarecer as dúvidas, tá? Mas por favor, vamos evitar as conversas paralelas, porque aqui o ambiente não é propício para fazer assembleia, porque é muito fechado, então não tem muita acústica. Se a gente for usar o microfone, ninguém vai escutar nada. Então assim, o gogó é melhor, tá bom? Então eu vou passar a palavra para o público que vai explicar. Eu peço silêncio, tá? De todos. Quem não assinou ainda, chegou agora, não assinou a lista, eu vou deixar aqui do ladinho, só vir aqui organizadamente e assinar um por vez, tá bom? Quem trouxe procuração, é só deixar a procuração aqui comigo, tá bom? Então vamos lá, o que vai ficar com a palavra agora vai explicar, tá bom? Bom dia a todos. Obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. Eu sei que é véspera de Natal, está todo mundo viajando. Eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço também àqueles que estão aqui de novo pela terceira, quarta vez, porque é uma assembleia que toda vez que a gente tem que fazer alguma coisa relacionada com a ação civil pública, a gente marca uma assembleia, como foi o caso das vendas da fazenda anteriormente. E a situação que nós temos hoje é uma situação muito delicada. A ação civil pública, ela começou em 2005. Eu, Francisco Gonçalves Martins e o Douglas Cavaleiro assumimos a ação civil pública pelos sindicatos aeroviários a partir de agosto de 2008, vocês vêm acompanhando ao longo desse tempo todo. Eu estava muito, após os pagamentos em dezembro de 2017, quando recomeçaram, eu pedi para me afastar da ação civil pública, porque eu estava muito esgotado. As pessoas que me conhecem há mais tempo, que me acompanham, sabem que eu ia para Brasília uma média de 10 voos por mês ou mais, porque essa briga com o Canhedo era uma briga terrível, porque eles faziam uma coisa, a gente não tinha que esperar o prazo de 10 dias, tinha que no dia seguinte agir. A gente contou muito com o apoio da imprensa, porque a imprensa toda vez se divulgava o que estava acontecendo, para evitar que a corrupção do Canhedo, o pessoal estava acostumado lá dentro, que não aconteceu no nosso caso. Nós tivemos inclusive, para aqueles que não se lembram, quando nós ganhamos a venda da fazenda, houve um recurso, o Canhedo conseguiu começar a virar o jogo, nós tivemos que pedir a suspeição da quinta turma do TST. A ideia foi do Francisco, de pedir a suspeição, nós assinamos junto isso, porque caso a gente não pedisse isso, a gente sabia que ia perder o jogo, ficou uma situação altamente desconfortável. Os ministros não se deram por impedido, mas ficou aquela situação se a gente estava com a razão ou não, e eles acabaram mandando redistribuir o processo e nós ganhamos, onde vinha fazendo a Piratininga, onde houve a distribuição para todo mundo naquele momento. Essa briga foi de 2008, quando a gente pediu a adjudicação, véspera da decretação da falência da VASP, até 2015. Para aqueles que não acompanharam, eu falo que a Sueli estava presente no dia, e a Sueli, a Cristina Bochá, nós praticamente, as pessoas não sabem, vocês quase não receberam em setembro de 2015. A VASP entrou com uma ordem judicial, a Márcia Farida, para que o dinheiro que estava na Piratininga fosse para ela. Até o último segundo, você lembra disso? Estava presidente do tribunal, todo mundo agoniado que o ministro fosse dar uma liminar suspendendo os pagamentos daquilo que a gente vinha lutando há anos. Então, essa não foi uma briga ao longo desse tempo todo fácil de se ter, nunca. Quando chegou em dezembro de 2016, começou a haver um movimento estranho dentro do STJ. Eu chamei em março, 17 de janeiro de 2017, eu chamei os escritórios, os 6 maiores escritórios, avisei que estava acontecendo um problema seríssimo, que haveria mudanças de áreas, que o ministro estava como relator, o Moura Ribeiro, tinha sido o TJ de São Paulo, estava despachando algumas coisas estranhas, e eu achava, pela minha experiência de STJ, que ele transferir esse dinheiro para a falência. Pedi naquele momento para as 5 carteiras que nos apoiassem, porque eu vim carregando os sindicatos aeroviários, foi de uma presteza, assim, nós chegamos hoje, nós devemos aos sindicatos aeroviários, porque ele prestou o nome deles, deu toda a força para a gente ir para essa luta. Francisco trabalhou loucamente, fez mais de 6 mil páginas de petição de documentos, foram centenas de recursos dentro de Brasília.
Eu banquei financeiramente essa operação durante 10 anos, não houve recurso financeiro nenhum para passar em nada, eu banquei pessoalmente, porque eu tinha interesse. Eu não posso ser cínico e dizer que eu não tinha interesse, porque eu tinha honorários para receber, então era um bem de duas funcionários para mim. Todo advogado não pode ser cínico e dizer que não tem interesse, todos temos, de uma forma ou de outra. Só que eu falei, não dá mais, porque a briga agora está tomando um outro patamar, está vindo uma situação diferente e pedindo uma coisa aos advogados. Naquele dia, somente 3 escritórios manifestaram apoio. O Dudu Outras estava já com a gente, o Francisco e da Ana Paula Massucci. Os outros se disseram, vocês estão com o processo até agora, você que pode. Você que vai, foi negativo. Eu estou cansado, eu não convivi com minha família direito, as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu perdi a conversa com meus filhos crescendo e eu não acompanhei, porque eu vivia as tuas com essa briga. Eu falei negativo, agora eu preciso de um pouco de paz. Que foram 10 anos em cima disso aqui, 11 anos pesados em cima disso. E aí veio, 2 semanas depois, dia 2 de fevereiro, que vocês acompanharam, suspendendo todos os pagamentos e trazendo dinheiro. E eu avisei com antecedência que isto ia acontecer. Passou-se o ano de 2018, eu falei, começaram a discutir, a brigar, mas não resolvi, isso me mantendo. Em 2019, eu fui solicitado, vários ex-aeronautas da VASP que vieram me pediram que eu voltasse a ajudar a ação civil pública. Eu voltei através de um grupo que eu achei uma coisa fantástica, foi esse grupo que vocês criaram, os Injustiçados, que é uma união de todo mundo, que são 5.000 ex-trabalhadores, mas sem a união não era para vocês, essa união é importantíssima, porque ela ajuda a gente a mexer as coisas. Ao longo desses anos todos, o que me deu força foi a amizade de muitos e os e-mails que eu recebia de gente que eu não conhecia, que me dizia, estamos confiando em você, no teu trabalho, vamos em frente. Isso foi muito importante. Isso deu, junto com as amizades, as pessoas que estão comigo e as outras que eu não conheço, deu para a gente mais motivação de ir para frente. Então, e essa união que houve agora foi importantíssima para isso. Tanto que essa Assembleia hoje, ela foi movimentada por esse grupo. Então isso é muito importante. Enquanto houver essa coesão de energia, a gente vai longe. Tá? Então assim, eu estou dando uma prévia para vocês do que está acontecendo. Lá em Brasília, no STJ, essa briga ainda vai longe, porque nós temos um STJ alterado, que passando por cima de decisões que tem um conflito de 134.500, que eu escrevi para todos, porque foi uma decisão de 2014 que estava bandida para a gente, a Fazenda, a Santa Luzia, e o ministro simplesmente está ignorando isso. E tecnicamente, um conflito de competência transitado e julgado pela sessão é matéria indiscutível. Ele simplesmente ignora isso que não é o caso, porque ele quer o dinheiro para a falência. Então assim, nós estamos brigando, nós somos pequenos, e eles, passeadas, essas coisas não resolvem, eles não estão nem aí para a gente. Eles ignoram completamente a gente. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar pesado de novo com aquilo que a gente tem na mão, com as ferramentas que a gente tem na mão. Foi muito estou falando isso tudo para vocês terem um quadro geral do que está acontecendo. Importante, se alguém tem esperança de receber algum dinheiro da massa falida, esquece. Os juízes da massa falida fizeram um despacho, publicaram dizendo que quem recebeu da vara VASP não vai receber um centavo deles. Então não adianta ter habilitado da massa falida, que não vai vir dinheiro para eles. Primeiro que eles não têm, segundo que ele já deixou isso claro. Então o que sobra para a gente aqui? Sobra o movimento que nós fizemos em 2017, quando eu resolvi me afastar. Qual foi o último movimento que eu fiz? Isso, eu fiz um movimento do seguinte: nós tínhamos algumas ações trabalhistas isoladas, brigando com a Fazenda do Estado de São Paulo. Não havia uma ação coletiva, que até 2014 o TSE ainda não estava com a jurisprudência dele fixada, se o Estado era responsável ou não, você era só o Canhedo. E nós achávamos muito arriscado, ou a gente concentrava na família Canhedo, nos bens dele, ou no Estado de São Paulo. Não dá para brigar com 2 peixes grandes, tem que ir um de cada vez. Como a jurisprudência não estava consolidada, a gente achou por bem focar nas fazendas da família Canhedo, nos bens deles, para onde foi essa briga. O que aconteceu em 2017? Eu fiz um levantamento em julho de 2017, queria ver como é que estava a posição do TST. Conversando com o Douglas, e a gente analisou o que a gente verificou, que as 8 turmas do TST eram pacíficas na responsabilidade do Estado de São Paulo.
Ótimo. Aí conversamos, como é que nós vamos fazer para beneficiar não os meus 500 clientes, ou os 100 dele, ou os 200, como é que a gente beneficia os 5 mil que estão na situação civil pública? Eu falei, se eu fizer uma manobra de protocolar 600 petições dos meus processos individuais pedindo o Estado de São Paulo, a juíza vai arrepiar. Ela não vai querer despachar 600 embargos, ela vai mandar passar tudo para dentro da ação civil pública. Não deu outro. Fizemos as 600, e ali uma semana ela despachou, eu divulguei na internet, vocês, dizendo, mandando intimar que a partir daquele momento a ação civil pública era responsável pela execução do Estado de São Paulo. Eu falei para o Douglas na época assim, bom, meu último peça do tabuleiro eu fiz agora segue em frente. Pô, muito bem. Nesse meio do caminho, veio a Operação Patriota em Brasília, aonde se identificou que a família, o braço da família Canhedo vinha se utilizando uma empresa chamada Santos Pradella para fazer lavanderia. A segunda havia criou-se a Operação Patriota e alegava-se que eles desviaram 850 milhões de reais de INSS não pagos. E quem entregou eles foi o contador, que fez uma delação premiada. O que nós fizemos? Não tinha mais dinheiro, não buscava para pagar. A dívida trabalhista da VASP hoje está em 3 bilhões. Você tem que arranjar um lugar para pagar esses 3 mil. O que nós fizemos? Eu falei, ok, vamos trazer essas partelas. Se tem 850 milhões pedidos, vamos para ela. A Justiça Federal em Brasília identificou que houve lavanderia. Ok, vamos beneficiar, fizemos uma petição e puxamos ela para dentro. Acontece que ao fazermos isso, esse pessoal veio jogando pesado, mas pesado ao extremo, porque oficialmente as contas deles não têm dinheiro nenhum e só tinha 2 imóveis, um avaliado em 8 milhões e outro 1 milhão e 400, se não me engano. Então, o que eles fizeram? Eles entraram primeiro com uma ação de suspeição contra o juiz da Vara VASP, Dr. Flávio, dizendo que ele não podia, porque ela não era parte. Dá-lhe suspeição, foi julgar. A corregedora do tribunal não concordou, entraram com a suspeição contra a corregedora. Não satisfeito, foi julgado o recurso dele, a desembargadora, a segunda turma do TRT é preventa para julgar todos os casos da VASP. O que eles fizeram? Suspeição da desembargadora. Não satisfeito, entraram com suspeição contra a segunda turma. Ou seja, a segunda turma não pode julgar nada. Por que isso? E mais, o juiz de Brasília, que estava botando em leilão, porque faz parte da técnica, os imóveis são em Brasília, você manda um precatório para Brasília, e ele vai lá e bota o leilão, vem, depois repassa dinheiro para São Paulo, e entraram com a suspeição do juiz de Brasília. No juiz de Brasília entraram no TST, eles entraram com 5 suspeições. Elas foram julgadas aqui, inapropriadas embaixo, só que eles recorreram para o TST e estão recorrendo para o Supremo. E a desembargadora embaixo diz o seguinte: eu não vou julgar nenhum incidente, porque quando você entra, por exemplo, nós executamos a Viplan, a hora que foi provado que houve fraude na falência da Viplan, no dia seguinte que publicou que foi anulado, nós pedimos uma penhora do imóvel da Viplan que vale uns 500 milhões, não deixando que a VASP fizesse isso antes da gente, a massa, porque nessa hora prevalece quem faz primeiro, porque é a extensão. Não podem julgar o processo da Viplan, não pode julgar o processo do Estado de São Paulo. Está tudo parado, tem vários incidentes. E eu trouxe para vocês aqui, imprimi para vocês verem as decisões do TST. Eles estão perdendo, mas eles entram com recurso extraordinário. Sabe quando é que vai dar o trânsito julgado disso? Do jeito que é o Supremo? 3 anos. E quando der isso, o que acontece? O processo vai baixar, vai voltar a ser julgado no TRT os incidentes, até o TST ir para o Supremo, porque o Estado de São Paulo vai para o Supremo. Apesar do Estado de São Paulo só no ano de 2019 ter 25 casos que foi considerado improcedente, mantida a decisão por unanimidade no Pleno, que o Estado de São Paulo é responsável pelo pagamento da falência da VASP. Até fazer isso, até emitir precatório, nós estamos falando de 2026, 2028. E qual é o problema que tem que me preocupa? Me preocupa não é só emitir precatório 2026, eu tenho 2 preocupações seríssimas. Primeiro, eu acho que a maioria de vocês desconhece. Isso é uma coisa que até hoje alguém vai ter que explicar, e não sou eu, porque eu não sou parte. Existem 2 processos que estão debaixo da ação civil pública agora, desde que foi criada a Vara VASP. Um coletivo de 1972 que até hoje não foi pago. O autor era o SNA,
Ele ficou parado, né? Que a VAS estava ganhando dinheiro no arquivo No Sem Movimento, e o outro de 1989. Centenas de pessoas foram receber algum dinheiro graças ao trabalho que foi feito na ação civil pública. Quantos já morreram? Não tem cabimento 43 anos uma ação trabalhista para se paga. É isso que nós vamos esperar da ação civil pública? Desculpa, eu não estou aqui para isso não. Eu acho que nós temos que resolver a nossa vida agora, com mais medidas cabíveis agora. Eu trouxe essas duas impressões, porque eu trouxe a listagem dos 5 mil que foram pagos, e está lá um monte de gente não vive dessas ações. Eu não acreditei quando eu vi. Quando eu cheguei na Vara VASP, eu perguntei para eles, brincando, achando que a ação mais antiga da VASP era 90, 92. O juiz veio para mim e falou assim: não, nós temos uma coletiva de 1972. Eu falei: como é que é? Ele falou: tem uma coisa aqui que não está muito explicada, como é que esse processo ficou parado quando a VASP faturava, ela tinha lucro. Esses processos legislativos foram também colocados mais para baixo? Foram, e receberam por causa do nosso trabalho que nós fizemos. Porque o que acontece é o seguinte: essa briga toda de 2008 para cá, o SAESP sozinho, isso eu botei em várias notícias básicas. Até 2015, 2016, não houve uma petição. O Ministério Público não podia ajudar, o SNA na época, não sei por que não agiu com a gente. Depois voltou a começar a trabalhar com a gente. Quem brigou sozinho para beneficiar a aeronáutica aeroviária foi o SAESP, pela gente. Isso é público. Eu quero ver alguém do SNA na época. Nós fizemos. Eu tenho lá os andamentos que mostram uma petição dos conflitos. Não existe. Do mesmo jeito que essa reunião está vindo aqui, nós convidamos o SNA. Não precisa responder. E mesmo que ele concordasse com o que nós estamos fazendo, viesse alguém com deferência. Mas como fomos nós, as aeroviários, que pedimos a inclusão, somos nós que estamos pedindo a exclusão da Santos Padela. Porque se nós carregamos essa ação civil pública nas costas até agora, não vai ser agora que nós vamos deixar de continuar carregando ela. Para beneficiar 5 mil ex-funcionários, seja ele aeroviário ou aeronáutico. E essa que você falou da ação civil da coletiva. Que em teoria eu não sei quem é. Eu sei que tem, você acha que é da 89 para receber, tem mais alguns amigos que são da 89, mas são casos raros. Agora de 72? Desculpa, eu não conheço, não sei quem está recebendo ali. Não sei nem se está vivo. Era gente que tinha que receber a diferença de hora voada. Era para ter recebido isso lá atrás. Decisão apurada, valor apurado, cálculo feito, e nada. Não é esse o caminho que a gente quer adotar. Então, com base nessas informações todas, qual foi a decisão que nós tomamos? Quando eu digo nós, uma conversa que nós tivemos com o SAESP, com o Douglas, vocês nós precisamos sair desse, nós estamos num jogo de xadrez, ou nós tomamos uma iniciativa e resolvemos esse caso agora, tirando, como é que a gente tira eles? O que eu acho, essa é a opinião minha, tá? Particular minha. O que eu acho? Por que a Santos Padela está brigando tanto com a gente por causa de 8 milhões? Não é por causa de 8 milhões, é a Aviplan. O objetivo deles é não deixar jogar o acordo em silêncio da Aviplan. É aquele terreno grande que tem lá. Eu falei: ok, é um jogo, vamos jogar, é o jogo, vamos jogar. Como é que eu quebro isso? Em direito você tem duas medidas que você pode fazer para cancelar a execução contra alguém. Ou você pede desistência, processo, ou você pede a renúncia. A desistência, eu preciso que a parte contrária que está sendo executada concorde comigo que eu estou abrindo mão dela. Perfeito? A renúncia não. A renúncia é um ato unilateral meu. E ao nós tomarmos essa decisão de seguirmos esse caminho, nós acabamos de tirar todas as rédeas deles do controlar. Voltamos a ter o controle da ação. Protocolamos, sai a sentença concordando com a exclusão dele, imediatamente nós vamos para o desembargador e falamos: silêncio, não existe mais Santos Padela. Não há mais hipótese de execução. Por favor, julgue o Estado de São Paulo. Por quê? Os processos de vocês todos, vocês devem, alguns que devem estar acompanhando, devem estar ficando preocupados, vocês estão assim: processo arquivado, processo arquivado. Não, os processos de vocês não estão arquivados. Os processos estão sendo digitalizados, eles estão sendo convertidos na forma digital para gerar e o físico está sendo arquivado. Não existe mais um processo físico. Então não se preocupe, não existe processo sendo arquivado nesse período agora. Está havendo uma agilização do sistema. Hoje, o TRT,
Um agravo que demorava a julgar 6 meses a 1 ano no TRT, hoje está levando, no máximo, chegando lá, 3 a 4 meses. No TST, 6 meses. Ou seja, se nós fizermos um movimento, entrarmos no acordo, fizermos esse movimento, nós vamos conseguir julgar esse processo com todos os terrenos que pode ter. Eu acredito que no final de 2021, 2022, ele esteja começando a ser emitidos precatórios. Qual é a segunda preocupação que nós temos? O precatório. O Estado de São Paulo está pagando hoje, no ano de 1999 ainda. Tá? Segundo, pessoas de mais de 60 anos de idade têm direito a 5 RPVs. O Dória alterou a RPV, que era 30 mil reais, para eu para 11. Então, e o saldo restante vai para o precatório normal. Existe um mercado paralelo no precatório normal, com deságio grande, existe. Não que a gente vai fazer isso agora, não é isso, nós temos que fazer alguma coisa para você não ficar assim, eu tenho tanto para receber, vai receber quanto? Quando não estiver mais aqui. Eu vi amigos meus lá ficar com o meu neto, eu falei, desculpa, eu não quero com o meu neto não. A gente trabalhou, vocês mais do que eu trabalharam para isso, para ver o outro recebendo. Tudo bem que é filho, que for, mas para vocês, quantas horas vocês deixaram de dormir? Quantos vocês se sacrificaram? Então nós temos que fazer esse movimento. A continuidade do nosso processo depende da situação de 72 ou não? Não, a de 72 não, a de 72, desculpa. A 72 ela foi agraciada, ela recebeu benefício através do nosso trabalho. O que eu trouxe de exemplo é que ela, se não tivesse ação civil pública, até hoje seria mais uma ação ficar pendurada num arquivo do tribunal sem ser paga. Ela foi paga, porque o trabalho que foi feito na ação civil pública deu um mecanismo dela ser paga. Foi nesse sentido. É difícil prever juridicamente, porque nós estamos perto da base aí para vocês se a gente passou por essa anulação. Prever qual é o próximo passo desse pessoal. Vocês podem fazer aí que está a grande vantagem. Aí que é isso assim, qual é a grande sacada? Se eu pedisse desistência, o próximo passo dele não concordar, a parada vai barrigar. Mas na hora que a gente põe, o artigo chama, se alguém lembrar depois de pesquisar na internet, é o artigo 924 do Código de Processo Civil, do CPC. Quando a gente pede a renúncia, acabou, eles não tem o que fazer, eles não conseguem movimentar. É o direito nosso de se entrar, acaba o processo dele, a gente mata ele aonde ele não está achando. Porque ele está acostumado com a gente brigar. Então ele falou, vou brigar, amarrar eles não dá conta. Beleza, para amarrar até a página 2. Agora o jogo é nosso. Vamos reverter esse jogo. Não, eles não estavam, nunca tiveram um passo à frente da gente. Eles sempre tentaram, isso eu posso dizer. Sempre correr atrás. Oi? Sempre correr atrás. Tentar fazer uma coisa e derrubar e depois correr atrás. O que acontece? Eles se acharam dono do pedaço nos últimos 2 anos. Passando com a dela. Só que a brincadeira agora chegou ao final para eles. Acabou a festa deles. Então assim, qual é o próximo passo? Renúncia, tira eles para o game. Eu falei, agora quero ver. Tem uma brincadeira, assim, agora assim, ele estava fazendo a gente chorar, tudo parado. Agora a gente vai botar ele aqui na frente e falar, senta aqui e vamos conversar com ele quiser. A brincadeira agora é outra. Agora com a gente é a hora de brincar com isso. Não mais vocês. Então é isso que nós estamos fazendo. Tá? E é isso. E eu já avisei isso para ele. Eu nunca deixei de ter contato, porque eu sempre fiz o seguinte, né? Até eu com alguns amigos do Correio, falando assim, pessoal, você é maluco de ter contato com ele? Quem tem que ter medo é eles, não eu. E eu avisei, nós vamos reverter esse jogo. Nós vamos desistir e vocês vão perder. Porque eu sempre joguei limpo, eu falei, eu nunca joguei por trás, eu sempre disse, eu vou tirar isso de vocês. Foi numa reunião, estudantes, eu não lembro disso. Eu falei porque numa reunião do escritório do Arnoldo Valde, eu falei em 2007, eu falei, o senhor vai perder a sua fazenda. Se o senhor não der essa fazenda de justificação, o senhor vai perder. Ele falou, você vai levar 20 anos. Eu falei, eu levo 3, mas o senhor perde. Em 2010 ele perdeu. Tudo bem, ele levou mais 5 anos arrastando a briga, mas perdeu. Então assim, a gente pode demorar. Eu falei para ele na época, eu disse assim, nós não temos nada a perder, quem quer perder o senhor. O não a gente já tem, é uma questão de tempo. E nessa brincadeira da Santa Panela, eles acharam que eles estavam tudo.
Só que acabou a forma deles. Quer dizer, acabou. A partir do momento que nós concordarmos em acabar com essa barra, acaba hoje. Terminando essa assembleia, eu já vou protocolar, o tribunal está fechando as atividades dele, mas ainda tem que protocolar hoje o de renúncia. Para quê? No dia 7 de janeiro, quando chegar, já vai desembargador, por favor. Queremos que esse processo só termine a pauta. A senhora falou que só faria isso quando acabasse, então agora, por favor, nós cumprimos a nossa parte. Por gentileza, por a sua. Sempre foi assim. Nós não devemos favorar ela, não devemos fazer gente, mas ela despachou isso. Há um despacho dela, eu posso até depois na internet, dizendo que só volta a jogar com dança de lugar. Como não existe mais a parte, não vai existir mais, não tem necessidade disso. São milhares, né? Tem ideia de uma situação. Milhares de trabalhistas. Quase sempre já foram dados do processo, dados quase 2 mil processos. Hoje só vão 5 mil e pouquinho. Se unia, normalmente, uma comissão, aqui não aconteceu isso, porque eu desconfio todo mundo. Então, o que acontece? Toda vez que tem uma disponibilidade de dinheiro, foi o sou, vai sair mais um dinheiro, não vai distribuir isso aqui. Apareceu os espertos por última hora, os advogados dele para se beneficiar, porque ele não participou de nada. Agora, você comentou isso aqui, esse grupo aí que fez uma tarefa de dinheiro, eu participei, não sei quem é que faz parte do grupo, fiz meus depósitos lá. O pessoal seguiu para poder parecer popular, A forma de desbloquear essa entrada de pessoas para que eles parar essa hora. Você sabe o que acontece? Olha no nosso país, a gente brasileiro tem a péssima mania de querer botar todos os filhos na gente. Tem a peça, a gente fala, brasileiro todo é bonzinho, não é. Brasileiro todo é rico, não é. Brasileiro não é esse, não é. Brasileiro tem a peça mania de ser o primeiro, omisso. Quer ver o pau comer solto, mas não quer entrar na briga. Prefere sentar e ver os outros se ferrar. O brasileiro pega pela omissão. Primeiro problema que o brasileiro tem é o omisso. Quando você junta a para fazer as coisas, não quer que eles façam. Permissivo, por exemplo, assim. O problema é cultural. Se não houver dentro de nós, brasileiros, uma operação, estou dizendo geral, cultural, de que você está ali, não só visando você, mas visando o próximo, a coisa funciona. Acontece que não é isso que funciona nesse país. Eu lembro muito bem quando a gente ia para o palco, eu pedia para dizer, uma vez eu encontrei com um advogado, falei, cara, como é que eu posso te ajudar? Eu falei, cara, a gente tira uma passagem, que custa R$1.500 cada vez que eu vou para Brasília. Quantos me ajudaram? Só um. Todos que estavam assistindo os três. Eu acho que umas 5, 6 passagens. Umas 10, eu não lembro direito. Mas foi um único. E eu não falei com um só. Isso eu estou te dando o menor do instrumento. É uma coisa que ele pensa. Você resolve. Agora, como é que eu vou resolver uma coisa se eu não tenho ferramenta? Então, assim, nós estamos com 5 mil pessoas, beleza, sabe? Você fala de confiança. Eu estou com 200 procurações. Muita gente aqui, eu não sei, ela confiou em mim, porque eu poder uma procuração de seleção para votar. Então, assim, isso para mim, eu me sinto lisonjeado, orgulhoso de ter isso, de ter pessoas que não me conhecem pessoalmente, estão confiando a decisão do ar aqui. Então, assim, cara, estamos falando de um grupo de 500, nós estamos falando de um universo de 5 mil. O que eu posso falar? Eu estou acostumado, desculpa, mas eu estou acostumado com o nosso povo. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Você vê uma encrenca dentro do avião, quantos que assumem a responsabilidade? Ah, não sei, não vi, não fui eu. Vocês concordam comigo que isso acontecer direto com vocês? Raros são que assumem a responsabilidade. Uma briga dessa, alguém tem que assumir a responsabilidade. Precisa de apoio? Você tem que ser uma pessoa, cara, confio em você, vamos em frente. Isso é um apoio. Mas você não encontra isso.
Raros são que vão te dar esse apoio. Desculpa o desabafo, tá? Mas é uma situação que a gente vem encarando ao longo dos anos. Olga não, mas se você pensar nesse desabafar aqui, Mas é lamentável. Vamos lá, não existe isso. Acabou, é isso que o juiz da vara de falência fez, malandro. O que ele falou? Os 150 salários mínimos, isso é importante. Os 150 salários mínimos a setembro de 2008, R$62.500, né? De fato, muita gente recebeu mais do que isso, então não tem que pagar nada. Nós não temos muita opção. Ou a gente senta e espera a gente que vai dar, ou a gente parte para o ataque, tentar buscar de volta o dinheiro das fazendas do mar da gente, chamar o Estado de São Paulo na responsabilidade e tentar buscar a vigilância. Nós temos 3 frentes. Ou a gente senta e espera as 3% se resolverem de conta própria, ou nós vamos para frente. Não tem muito o que fazer. Lamentavelmente, nós estamos numa sinuca de uma encruzilhada, que nós temos que tomar uma decisão, seja ela para que lado for. nossa lei dos pecadores, qual é? Não, veja bem, houve uma mudança agora, tá? Um mês atrás, por isso que foi um fator bem importante nessa reunião. Há um mês atrás, o CNJ baixou uma portaria orientando os tribunais de justiça e o governo a abrir linhas de crédito dos bancos para que os tribunais de justiça e os estados consigam quitar os precatórios pendentes até 2024. Isso não é certeza. Depende dos estados conseguirem dinheiro para liberar isso. Ok? Mas eles vão dar toda a facilidade para que esse dinheiro seja autorizado nos estados. Isso é uma resolução do CNJ. Você me pergunta, eu acredito nela? Cara, eu acredito no meu trabalho. Mas tem muita coisa do estado desviar dinheiro, a justiça passada, a quantidade de desvio que teve. Então eu prefiro continuar assim que eu tenho hoje. Aqueles com mais de 60 anos têm 5 RPV para receber. Doença. Existe mercado no estado, lá na frente, quando for o caso, comprar o precatório com deságio, ele recompra com deságio grande, para o estado. Mas nós não temos nem precatório. Como é que eu vou pagar? Mas o que você tem? Não, nós temos uma tentativa de direito de receber um dinheiro, que nem precatório tem. Eu assim, se tudo der certo, se tudo correr a maravilha, em 2024, se todo o estado de São Paulo tiver já quitado a dívida de guarda da resolução do CNJ, nós somos os próximos a receber, porque aquela área começou a emitir o nosso. Mas vai acontecer isso? Não sei. Põe a mão no fogo? Não põe. Eu não tenho, eu ia estado. Depende. Eu estou sentindo se essa resolução do CNJ valer e criar os usuários pagarem, existe a possibilidade desse recurso? Existe. Mas se efetivar. Se não, está garantido são 5 RPVs. E o saldo remanescente, tentar negociar no Estado de São Paulo alguma coisa com desconto. O Estado de São Paulo hoje não é todos os casos, ele escolhe a dele quando ele quer. A casa que ele paga 60% do que faz, um precatório na mão. Mas é a escolha dele, não é uma coisa, por exemplo, que a RP de São Paulo é necessário 60% do valor de faixa. Sim. Mas isso é uma suposição que você está fazendo hoje, eu não sei se você está estudando. Então, assim, qualquer coisa que eu possa falar para vocês, criar uma esperança é mentira. Eu tenho entendimento agora. Criar um precatório. Criou o precatório, aí a conversa é outra. Vamos sentar para achar uma solução coletiva, independente do advogado que estiver defendendo a causa ou não, que beneficie a categoria como um todo. Então, assim, mas primeiro nós precisamos chegar lá. E hoje nós não conseguimos chegar. Mas não podemos. Eu estou aqui para tirar dúvida, fica tranquilo. Estamos com mais advogados. A maioria aqui tem um contrato, essa é uma contrato, tem um pagamento, tem um pagamento recebeu.
ações individuais, elas continuam individuais, beleza? A ação civil pública, ela tem como objetivo de ser um meio de pagamento. Porque isso é importante para vocês terem ideia do que aconteceu lá para trás. Em 2004, antes de criar a nós tínhamos um problema seríssimo. Cada um individual não conseguia pegar a parte da fazenda do canheiro. Falou muito alto, um pedacinho pequeno, ninguém conseguiu. O canheiro fez um erro. Eu sempre falo assim, a gente ganha quando os caras cometem erro primário. O canheiro cometeu um erro primário em 2004, gigantesco, que eu amei. Em 2004 ele entra na unidade de segurança pedindo que fosse criado um juízo coletivo para todos os processos tabágicos que estavam atravancando o andamento da empresa dele. Eu fui intimado, o funcionário perguntando se eu concordava ou não com isso. Eu pensei boa vez, o que é para a pessoa que concorda com ele? Porque na hora que a gente estava no único lugar, na oferta dele. Porque aí nós vamos ter um valor agregado. Beleza. Começou a ser público. Tá? Até 2007, a ação civil pública não tinha valor. Era só FGTS individuais. Eu virei para o juiz da base na época, o Fofão, Sócio está aí também, Sócio também lembra disso, o Francisco foi no sindicato, se lembra disso. Eu falei, para o juiz da Vara, excelência, eu quero um ano, só me deu um ano para eu levantar quanto é que pedido trabalhista básico. Tá? Então assim, eu quero um ano, me deram um ano. Eu bati em escritório para escritório, teve advogado, teve a cara de dizer para mim, e não ia me dar nem a lista dele, nem o número do processo dele, nem o valor. Eu ia querer pegar o meu cliente dele. Eu posso fazer. Aí eu estimei que forneceram, nós tínhamos 900 milhões de livros. Peguei a petição no dia 15 de dezembro de 2007, Francisco foi lá. Francisco foi no SNA, porque eu não tinha na época, eu estava em turmas, não tinha o SNA na época. Francisco foi no SNA para meus cálculos, para estágios, processo de valor, pediu o SNA para assinar com essa para pedir o juiz para homologar o valor da Fundação Civil Pública. A doutora Soraya homologou. O que acontece? A partir daquele momento, somente a partir daquele momento, a Fundação Civil Pública pode ter alguma coisa na mão, um valor. Passou a ter 900 milhões. Aí nós partimos para quê? Para pegar a fazenda do canheiro. Partimos para cima de todo mundo. Nós tínhamos um valor de 10. Em 2008, no dia 27 de julho de 2008, houve a Assembleia da Base, em que nós defendemos a quebra da base, porque o inglês só estava barriga da gente. Imediatamente, eu soube que dia 13 de agosto, eu recebi uma ligação do Tribunal Federal de Justiça de Brasília, me avisando que o cliente entrou com uma recuperação judicial. Eu virei para o Francisco Saez, falei, você lembra dessa história? Falei, ou a gente entra nessa porra da recuperação dele trava, porque se der a homologação do processamento da recuperação dele, da do Araguaia, nós não vamos conseguir a fazenda. Por quê? Porque a lei de falência diz que uma penhora realizada após a autorização do processamento, ela é nula. Ou a adjudicação. O que eu fiz? Eu peguei 100 mil cópias de processo meu, Francisco deu dele, volumes. Eu corri para Brasília para protocolar no Tribunal de Justiça do nossa impugnação, e o Francisco correu para o doutor, não lembro o nome dele, o juiz, né? E conseguiu do juiz que a adjudicação da fazenda piratinha. Aí o cliente começou a perder a guerra. Ele entrou com recurso e foi conflito, dizendo que era muito, que ele falei, estava ali com um jogo, o juiz em Brasília, 6 mil folhas, que ele falou, despachou de sim, e tinha a parte para se manifestar, porque ele tinha um mentido que tinha processo trabalhando. E ele era culpado, porque os vários processos nossos tinham colocado o Vale do Araguaia e o seu advogado como ré. Ele tinha que, naquela falência, ele tinha que notificar isso. Então, essa guerra, ela é ganha de uma maneira não normal. O padrão de ganho dela é outro. É bastidor. Então, assim, o Francisco fez dois trabalhos fantásticos. Um foi atrás para homologar o valor. Segundo, conseguiu a adjudicação. Eu estava lá em cima do dos caras. Para poder parar e a coisa acontecer. E a gente conseguiu acontecer isso. Eu estou dizendo isso tudo por quê? Porque os processos individuais, os seus advogados, não vai ser igual. Hoje, a ação científica recebe o dinheiro e ela repassa para os processos individuais. Ao mesmo tempo que ela repassa o dinheiro no processo individual, ela notifica a vara de falência, avisando o cliente que recebeu o campo. Por quê?
Essa é a regra do jogo. Então, neste caso nosso aqui, o que acontece? A São Civil não conseguiu a decisão de manter fazer o Estado de São Paulo correto, perfeito? Quando baixar o processo, foi emitido explicatórios, sem emitidos dos processos individuais. Então, cada advogado tem a sua cliente. Isso não tem nada a ver com você. Tem uma ideia, o chefe chegou a dizer, não, para mim, eu, por estar advogando a São Civil, eu ia receber honorários. A São Civil não paga honorários. É a única ação que tem honorários que se conhece. Ok? Se fosse uma lei, eu citei os advogados. Sim, eu estou dizendo, não, eu vou se beneficiar igual. Nossa, é a diferença. Eu não percebi sem ter feito nada. É isso que eu estou falando. Quem mandou tudo, quem se expôs, quem planejou, quem matou a sua estratégia, conhece aquele grupo aqui, que eu conheço há 20 anos, e eu sei o que penou para poder chegar onde está. Eu não preciso dizer tudo, mas a gente sabe que você penou para os outros se beneficiarem sem fazer nada, e ainda atrapalhar. Não, não vou pegar a pessoa porque os outros entendam. Esse cara aqui deixou de fazer muita coisa, desvirtuou, tirou bem pessoal dele, né? Eu posso deixar de falar, porque você nem sabe se a sua de próximo, dentro do ciclo, está no ciclo. Vamos já voltar à votação, porque senão um monte de dúvida e não dá para fazer. Vou começar de trás para frente. Vamos lá, pessoal. Vamos começar de trás para frente, não. Quem não concorda de excluir a ação de padrão? Quem não concorda? Quem concorda? Quem concorda? Todo mundo concorda?